Jovem no mercado de trabalho. O que é mercado de trabalho? Do ponto de vista social, o mercado de trabalho se relaciona com a lei da oferta e demanda, ou seja, é uma troca entre pessoas que buscam empregos e as empresas que fornecem, o que gera assim um vínculo empregatício. Quem deseja trabalhar oferece sua mão de obra e seus recursos intelectuais e físicos, e quem precisa contratar oferece remuneração mensal. Todos os direitos garantidos por lei ao trabalhador. Como os jovens estão inseridos no mercado de trabalho? Com a inserção dos jovens no mercado de trabalho, eles aprendem, crescem e desenvolvem habilidades e competências pessoais que auxiliam durante sua carreira, dando base para os mesmos cada vez mais buscarem por seus objetivos. Os desafios encontrados pelos jovens no mercado de trabalho. Há algumas dificuldades que permeiam a inserção dos jovens no mercado de trabalho, como falta de experiência, por serem jovens e não possuírem experiências profissionais, falta de maturidade profissional, por precisarem ser treinados e orientados desde o início e durante o processo de desenvolvimento, escassez de vagas, por conta dos baixos números de vagas destinadas a jovens que buscam o primeiro emprego. Inserção do contratante, por conta de todas as obrigações legais que as empresas possuem com o colaborador. Logo optam por profissionais com experiências. Quais foram as principais mudanças e quais os impactos dela para o trabalhador? O processo de reforma trabalhista iniciado pelo governo Temer em 2017 vem se aprofundando nos últimos anos. Em breve análise, é possível afirmar que as principais mudanças negativas para o trabalhador foram as seguintes: restrição de trabalho de alguns períodos de tempo à disposição do empregador, fim do pagamento do deslocamento interno do empregado desde a portaria até o posto de trabalho, fim do pagamento do deslocamento casa-trabalho-casa, até então reconhecido como horas in itinere, ampliação das possibilidades de compensação informal de jornada, permissão de contratação do sistema 12/36 por ajuste individual, sem ACT ou CCT, permissão de contratação de jornada de 12 horas sem intervalo, banco de horas sem negociação coletiva, fim da dobra do feriado do sistema 12/36, pagamento apenas parcial do intervalo parcialmente suprimido, fixação de planos de cargo e salário sem homologação estatal, fim da ultratividade de ACT e CCT, fracionamento das férias em até 3 períodos a critério do empregador, e por fim, e pior, terceirização ampla, geral e irrestrita para toda e qualquer atividade. São apenas alguns exemplos. Exemplo 1. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social, CTPS, é obrigatória para o exercício do regime empregacional, seja ele em áreas urbanas e rurais, ou até mesmo quando a ocupação possui caráter temporário. 2. Exame médico. A saúde do empregado também é garantida pela legislação. De acordo com o artigo 168 da CLT, é obrigatório o exame médico no ato de admissão, bem como no fim do contrato de trabalho. 3. Pagamento do salário. O empregado, em qualquer modalidade de trabalho, deve receber seu salário mensal pela lei até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. 4. FGTS. O Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, FGTS, deve ser pago pelo empregador todo mês, sendo o valor correspondente a 8% do salário do empregado. 5. Hora extra. Receber pela hora extra do trabalho, isto é, por ter exercido a jornada normal de trabalho, representa mais um direito do empregado. Como foi a luta dos direitos trabalhistas? O Dia do Trabalhador surge por meio de uma greve operária em Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886. Nesta época, na onda de movimento trabalhista, surgiu para lutar contra a precarização do trabalho após a Revolução Industrial. Entre a reivindicação estavam redução da jornada de 13 horas para 8 horas, o que foi a luta pelas 8 horas no Brasil. A jornada de trabalho de 8 horas é uma conquista histórica na luta dos trabalhadores por condições mais dignas e justas de trabalho. O conceito da computação em novo possibilita o armazenamento de dados no ambiente digital, com segurança e fácil acesso. A inteligência artificial, como é uma inteligência que no tema se destaca no mercado referente ao conceito de máquinas, que é um sistema inteligente humano, que substitui os humanos pela inteligência artificial, que está tomando o princípio no mercado de trabalho. Que como os principais impactos da revolução tecnológica e com as grandes empresas, que entre alguns benefícios gerados,
pela revolução das tecnologias em empresas, pode ver que o processo mais eficiente, aumentando na produtividade, na redução de custos e operacionais nas grandes empresas, como oportunidade de interagir as operações, possibilidade de ter matérias mais acessíveis, melhorias na comunicação interna e consumidoras no mercado de trabalho hoje em dia, com acesso da relevância que pode auxiliar na tomada de decisão, como as empresas podem se preparar para a revolução tecnológica que já está acontecendo nas grandes maiorias. Para acompanhar as transformações e as empresas precisam se preparar num planejamento estratégico para ultrapassar os desafios no processo. E como existem alguns passos que podem contribuir para uma adaptação eficiente, como as campanhas, oportunidades de negócio que surgem com a revolução, implementando uma cultura que valoriza as suas tecnologias, inovações e suas criatividades, capacitando os colaboradores, usando uma nova tecnologia, um novo modo de trabalho, que adota grandes medidas de segurança conforme as suas necessidades. Ao investir em suas tecnologias integradas para ampliar a segurança e agilidade e os eficientes processos nas grandes tecnologias, nas grandes empresas. O que é revolução tecnológica e impactos nas empresas e no mundo? O que é revolução tecnológica? Revolução tecnológica é o termo usado para descrever as mudanças que ocorrem na sociedade por meio da ciência, da tecnologia e da inovação. Elas alteram os modos de produção, comunicação, transporte, consumo e cultura de um determinado local e período. No contexto global, alguns marcos históricos representam a evolução tecnológica em momentos revolucionários, como Revolução Industrial, introduziu o ferro, carvão e a máquina a vapor, transformando a produção industrial do mundo. Revolução Elétrica, apresentou eletricidade que permitiu o desenvolvimento de outras inovações, como a lâmpada, o motor elétrico e o telefone. Revolução Informal, responsável pela evolução da internet, informática e robótica, que introduziram conceitos como a inteligência artificial, as redes sociais e a computação em nuvem. Qual a importância da revolução tecnológica? No contexto social, as revoluções tecnológicas trazem avanços em diferentes áreas. Podem otimizar processos como a comunicação à distância. Por exemplo, para as empresas, essas transformações digitais são importantes para otimizar operações e, com isso, conseguir melhores resultados para o negócio. Revolução tecnológica. O que esperar para os próximos anos? A revolução tende a apresentar diferentes tendências em períodos distintos, o que reflete nos hábitos da sociedade como um todo. Quando os celulares não ofereciam acesso à internet, por exemplo, a busca por produtos costumava ser feita diretamente nas lojas físicas. Direitos trabalhistas. A história do direito do trabalho começa a ser desenhada no século XVIII, quando os trabalhadores das indústrias carboníferas inglesas começam a exigir melhores condições de trabalho. As primeiras regulamentações, conhecidas como legislações industriais, buscavam, por exemplo, proteger crianças e mulheres e limitar a jornada de trabalho em 12 horas diárias. Atualmente, o maior princípio do direito trabalhista é o protetor. Uma vez que o trabalhador, em sua relação de trabalho, assume uma posição inferior,
e de dependência financeira do empregador. Sendo assim, o direito trabalhista funciona como uma ferramenta para fornecer equilíbrio entre o sujeito contratado e o contratante. No Brasil, a primeira legislação trabalhista foi criada em 1934, no governo de Getúlio Vargas, garantindo aos trabalhadores direitos básicos como salário mínimo, jornada de trabalho, como conhecemos hoje, de 8 horas diárias, férias e liberdade sindical. Porém, foi só em 1943, com a consolidação das leis do trabalho CLT, que esses direitos foram sistematizados em um único documento e, desde então, essas são as leis que normalizam o trabalho no país.